Boa tarde, alunos do 8º ano. Olha só, semana passada lançamos as atividades para vocês para entregar até o dia de hoje, 27. Então, quem não enviou essa atividade de história, o prazo encerra hoje. Então, agilize e envie, ok? Nós iremos trabalhar o tema 2, ok? Do nosso livro de história, da unidade 3. Tema 2, unidade 3. Você vai ler esse tema e depois você volta para esse vídeo onde eu vou estar explicando sobre esse conteúdo. Então pegue sua caneta, marca texto para que você possa sublinhar, circular os pontos mais importantes. Unidade 3, tema 2, página 16. Revolução dos escravizados em São Domingos. Gente, os espanhóis eles chegaram na ilha Espanhola, é assim que era chamado mesmo, né? Você pode ver aí com H e tudo mais, que é o atual o Haiti e a República Dominicana. A Espanha ela queria explorar então a parte continental da América. E gente, os indígenas da ilha, eles foram dizimados, ou seja, muitos morreram por conta de doenças e por conta também de muitas revoltas que aconteceram lá. Aí, a população que prevaleceu foi justamente a população lá de São Domingos. Essa população, ela era formada de brancos, ela era formada de negros escravizados, negros escravizados, também de mulatos e também de mestiços, que eram homens livres ou que tinham recebido alforrias, ou seja, que tinham sido já libertos pelos seus senhores. Abaixo a gente tem uma imagem sobre a dança deles, a cultura deles. Página 16, então aqui a gente chama a página 17. A ilha de Espanhola, ela ficava situada num ponto bem estratégico para navegação e comércio. Daí, com essas qualidades, como ela estava situada num lugar bem estratégico, ela acabou chamando a atenção de países europeus, especialmente da França. Aí a França, ela passou a ter soberania no ocidente de Espanhola em 1697. Lá os franceses plantaram o anil, uma planta que tem muita utilidade, na raiz, na folha. Plantaram café, cacau e algodão. Porém, o principal empreendimento deles, sabe qual foi? O uso à mão de obra de escravos africanos. Isso para eles dava muito lucro. Eles vendiam escravos e eles também faziam uso da mão de obra dos escravos para o cultivo, a produção de açúcar. Para vocês terem uma ideia, no século XVIII, ela chegou a exportar toneladas de açúcar. Vamos para o próximo tópico. Eclode um levante negro e jacobino. Gente, foi aprovado na Assembleia a igualdade de direito para os cidadãos de São Domingo, mas os negros não tinham esses direitos. E aí, os escravos africanos ficaram revoltados com essa situação e eles queriam agora se vingar. Eles fizeram uma cerimônia religiosa secreta, ninguém dos senhores poderia saber, e lá eles fizeram muitos rituais, aquelas danças dele, e aí depois dessa cerimônia toda eles decidiram então fazer uma destruição. Eles destruíram as plantações, eles tocaram fogo nos canaviais, eles destruíram os engenhos que preparavam ali açúcar e eles mataram também os proprietários, os patrões. Então eles fizeram esse reboliço. Na página 18, a Convenção Nacional Francesa. O que foi isso? Bom, quem dirigiu essa convenção foram os jacobinos. Eles enviaram soldados para controlar a revolta dos escravos, dos negros lá. E aí, eles queriam conter essa revolta lá de São Domingos. Porém, esses militares foram derrotados pelos escravos africanos. Aí os deputados não tiveram jeito. Eles tiveram que assinar uma abolição da escravidão lá nas colônias. E aí, gente, essa rebelião, ela se espalhou por todas as colônias. Por todas as colônias. Então, eles queriam liberdade, igualdade e direito à propriedade. Surge, então, um ex-escravizado, que
passou a liderar esse movimento, chamado François Dominique. E ele lidera essas revoltas. Inclusive, Napoleão, quando aparece, queria acabar com ele, queria matar ele, porque Napoleão não queria que os escravos fossem libertos. Mas, infelizmente, Dominique, ele é preso e ele é morto em uma prisão lá na França. Aí na página 18, a gente vê também Jean-Jacques. Ele sumiu o posto e ele também era um ex-escravo. E aí eles conseguem expulsar o exército francês. E diz que em 1803 a colônia de São Domingo se tornou então independente. O que eles mais queriam aconteceu. E aí essa colônia se torna independente e passa a se chamar Haiti. Gente, avançando, página 19, a instabilidade política no Haiti. Olha só. Veja bem, marque aí, o Haiti, ele investe bastante na política de economia, de subsistência, porque agora ele queria promover a estabilidade. O Haiti, ele assumiu muitas dívidas e aí, por ele fazer isso, ele acabou aí comprometendo a economia. Aí os mulatos assumem a política, assumem todo o controle e isso acaba causando uma confusão, uma briga com os negros, porque os mulatos queriam mandar os negros de volta para as lavouras. Então isso houve conflito entre os mulatos e os negros. No final do século XIX e no início do século XX, o país ele passa a ser marcado por várias disputas internas. E aí isso deu brecha para outros países terem influência lá dentro. E um deles foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos então causou a intervenção militar no século XX. Aí com a queda de Baby Doc, que era o imperador, o Haiti passou a sofrer golpes de Estado e aumentou a crise na parte da política, da economia. E aí em 2004, os americanos, juntamente com os franceses, causam grandes intervêm lá no Haiti, porque estava havendo muitas confusões, muitas revoltas e rebeliões. E aí eles acabam exilando o presidente haitiano e isso acaba deixando agora o Haiti sob o domínio dos franceses e dos americanos. Uma foto abaixo, você pode ver aí os haitianos migrando para o Brasil, e hoje no Brasil a gente tem muitos haitianos que trabalham em diversas áreas, inclusive em padarias, enfim. Então esse é o nosso conteúdo, na próxima hora a gente continua e aí eu vou estar lançando atividade para vocês.